eu vou fazer isso aqui dar certo e não tem mais volta. A partir de amanhã eu vou ligar para as minhas empresas e eu vou fazer uma eliminação. Eu vou falar assim, ó, infelizmente eu não posso mais te acompanhar e eu vou queimar todas as fontes. Eu não tenho mais grana para pagar funcionário. Eu vou ter que viver do digital. Então, eu te conheci por volta lá de 2018 para 2019. Então, eu estava naquela longa jornada de todo jovem querendo ganhar dinheiro pela internet. E na época eu estava fazendo aí alguns atendimentos locais, fazia algumas artes, subia alguns anúncios, editava alguns vídeos para algumas empresas locais. Na época, aí a minha irmã tem uma clínica de fisioterapia e eu comecei a fazer uns anúncios para ela ali, achando que a gente estava dominando o negócio ali, né? Começou a dar certo esse negócio aí, né? E a gente começou a fazer alguns atendimentos para algumas empresas locais, começou a dar certo. Só que assim, foi algo muito bom, só que começou a virar um dragão na minha cabeça aquilo. Porque no primeiro momento, a gente começou a ter algumas empresas e eu virei uma agência. Então eu comecei a atender inúmeras empresas locais, porque aqui era pouco difundida essa questão de tráfego pago, anúncios, essas questões, e o único que tinha acabava sendo eu, no caso, vamos dizer assim. Então eu comecei a atender inúmeras empresas, na época ali de 2018, praticamente metade de 2018, só que eu acabei ficando quase no burnout ali, atendendo inúmeras empresas, eu era sozinho, não sabia delegar, não sabia essas funções de gestão de empresas, então eu fazia tudo. É ali que eu comecei a acompanhar um pouquinho mais os resultados digitais, eu comecei aí te seguir no Instagram, YouTube, comecei a consumir todos esses conteúdos que estavam no digital aí, metade de 2018. E eu fui para a primeira FL minha, que era uma masterclass que foi em Curitiba. O que acontece? Não era a minha realidade. Na época, a fórmula, acho que era quase R$ 8.000, na época 7 mil e pouco, mais parcelamento. Então não era a minha realidade. Eu cheguei lá e falei, eu quero isso, só que eu não tenho condições disso. Então eu comecei a pensar, cara, como que eu vou fazer? Quando eu vi aquela galera assim, indo comprar fórmula, eu falei, parecia que eu vi o meu sonho indo embora. Eu falei, eu nunca vou conseguir isso. Acho que na época, não sei se faturava, vamos dizer assim, R$ 3.000, porque acabava tendo um monte de empresa pagando um pouquinho, porque eu não tinha muitos resultados. Então eu cobrava R$ 300, R$ 400 aí por cada empresa, se for fazer uma conta aí rápida, só vira em trabalho. Então eu estava trabalhando de manhã, de tarde e de noite, vendo isso daí, mas aquele sonho de viver a fórmula de lançamento. Eu queria viver desse online. E na época eu conheci, hoje, que é meu sócio, minha sócia, que é a Dani e o Márcio. Eles têm várias clínicas odontológicas. E a minha irmã falou assim, ó, essa mulher que ela tá precisando de alguém que faça o marketing deles. Vá lá conversar com eles. E eu fui lá. Cara, eu acho que eu contei mais mentira do que verdade na época. Eu até brinco com eles. Porque eu tinha um sonho. Eu falava, cara, vai ganhar dinheiro. Nós vamos rodar anúncio. E vai ser aquela loucura. Na minha cabeça, eu já vivia isso. Na minha cabeça, eu já vivia. Mas a gente não tinha esses resultados. Eu fui lá, conversei com o Márcio e com a Dani. E falei, cara, vamos ganhar dinheiro através da internet aí. A gente fazer algumas captações aí, cliente pelo online. E eu vendi aquela ideia para eles, eles toparam. E aí começou essa jornada aí com o Márcio e a Dani. A gente virou sócio. Aí ela falou bem assim, cara, vou te ajudar. Porque tu não tem gestão nenhuma aí, tu precisa de gestão, vamos fazer uma sociedade. E fizemos nossa mini agência, no caso era eu e ela, e começamos a atender todas essas empresas. Eu, transtornado, atendendo um monte de gente das 8 da manhã e até 10 da noite. Enquanto eu estava acordado, eu estava mexendo com o digital. E a gente ficou tentando, sabe? A gente começou a fazer um primeiro lançamento meio que Frankenstein para vender essas turmas presenciais, só que sempre ficou limitado a isso. Até que em 2019, eu falei, cara, vamos fazer isso do jeito certo? Vamos entrar por fórmula, vamos fazer esse negócio certo? E ali em 2019, a gente se aventurou. Falou assim, cara, vamos fazer isso? E a gente foi lá e comprou o fórmula. A gente começou a estudar às 5 horas da manhã, esse fórmula de lançamento. E era de manhã, de tarde, de noite. Só que era aquela loucura de estudo, só que a gente não lançava. A gente ficava só no campo da imaginação. A gente ficava rodando em redor da gente mesmo ali e não lançava. E a gente ficou um ano fazendo isso. Um ano, praticamente. Só olhando os outros fazer 6 em 7, os outros vivendo disso daí. Aí eu falei assim, vamos tentar fazer esse negócio certo, Márcio? Aí eu acho que um dia você falou que assim, se desafie, coloque uma meta, se desafie esse negócio aí, coloque um ponto final e não tenta. E tentem fazer. E eu cheguei pro Márcio e falei, Márcio, é o seguinte, vou te dar um checkmate. Você tem até tal dia para você lançar o teu curso, ou se não, você me deve um MacBook.
Eu meio que falei pra ele, ó, cara, tá aí. E aí entrou nessa disputa e ele falou assim, e se eu quiser, você me dá 3 meses de atendimento para as clínicas odontológicas de graça? Eu falei, bora. Eu era desafio pros 2 lados. Inclusive, eu devo até hoje 3 meses aí, porque eu cobrei dele. E ele lançou. E adivinha como que foi? Ele não seguiu nada daquilo. Ele simplesmente abriu a câmera, falou um pouco sobre vendas, falou um pouco sobre técnica, fez o jeito que ele queria ali. E no final ainda ele fazia um leilão. Galera, tô com o meu time aqui no pitch de vendas, né? Tô com o meu time aqui, o meu time já me falou que já saiu tantas vendas, só tem mais 5 vagas, e mais 3 vagas, e mais uma vaga, e assim foi indo. E a gente fez 15 vendas. 15 vendas. 997. 15 mil reais, investindo acho que uns R$1.000. E até que a gente fez. Então funcionou, entregamos, só que a gente ficou naquela enrolação de novo. A gente voltava a procrastinar a metodologia, repetir. Então a gente ficava naquele looping infinito praticamente de execução. Então a gente ficou, refazia, uns faziam de 15 mil, 18 mil, 13 mil, só que a gente parou num limbo ali que não andava mais. Até que chegou 2020 para 2021. Eu comecei a entrar meio num processo de frustração. Por quê? Eu não me dedicava 100% aos lançamentos, e nem o Márcio, às clínicas dele, e nem aos lançamentos. Então, eu estava em cima do muro. Ele não saía das clínicas, eu não largava os clientes, e eu não me dedicava talvez 100% aos lançamentos. Por quê? Até então, o lançamento eu não via como uma questão assim, cara, eu vou ver disso. Eu dava, assim, uma renda extra, que quando entrasse era um dinheirinho, e eu precisava pagar minhas contas. E o Márcio tinha todas as clínicas, tinha um faturamento bom das clínicas, ele também achava que era uma segunda mão essa questão de lançamentos, né? E foi, assim, mais um ano daquela questão de não queimar pontos. A gente ia lá fazer um lançamento e voltava. Fazia assim, então não tinha uma programação exata e tudo mais. E eu liguei pro Márcio e falei, Márcio, eu não sei o... E na segunda-feira eu tomei decisão, e eu comecei a comer isso daqui. Comecei a comer conteúdo de Érico Rocha, de fórmula de lançamento. E eu peguei, na segunda-feira, fui lá e dei a conta por acho que umas 6 empresas. E eu não tinha mais renda em 30 dias. Eu falei, eu preciso fazer isso, dar certo. Não tem condições. E eu falei, Márcio, você vem comigo ou você não vem? Só que antigamente eu procrastinava essa entrada, vamos dizer assim, de me jogar de cabeça, de jogar o chapéu. Falei, se você não vir, eu vou ficar aqui em cima do muro. E eu peguei e falei, você vem? Ele falou, nesse momento eu não vou. Mas se você quiser ir, eu vou seguir tudo que você falar. Eu falei assim, eu tô indo sentar em uma nova mesa, num novo ambiente. E saiba que se você não me acompanhar, eu tô indo. Eu vou sentar em outra mesa. E o que aconteceu? A partir dali, foi o que eu falei. Eu comi aquele negócio e 30 dias depois, a gente fez R$162 mil de faturamento. Queimei todas as pontes. E eu olhei. Isso funciona de verdade.